Olá, pessoal, eu sou a Bruna. Bom dia, eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking. Aqui a gente compartilha histórias de empreendedorismo, histórias inspiradoras e muito mais. E hoje, a nossa convidada, ela tem um peso gigante, a gente está muito feliz de receber ela aqui. Ela foi a vereadora mulher mais votada do estado de Santa Catarina, né? Então, seja muito bem-vinda, Manu Vieira. E eu já começo te perguntando, para quem não conhece a Manu, né, um pouquinho da tua trajetória, um breve resumo, né, de como você chegou a esse posto, né, de vereadora de Florianópolis, mais votada do estado. Obrigada. Bom dia, boa tarde, não sei que horas que o pessoal tá assistindo, né? Porque o podcast tem essa magia. Mas, Bruna, Nay, um prazer estar aqui com vocês e conhecer também o Gaia, que é esse centro tão inspirador aqui, de encontros e de geração de renda, emprego, potência, né, para as cidades. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque sempre que a gente tem uma oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, é também uma chance de puxar mais uma pessoa para dentro da piscina, né? E eu sou uma pessoa que nasceu em Floripa, a gente se autodenomina manezinha, terceira geração de manezinhos lá já, e vim de uma história como a de muitos outros. Eu costumo dizer, nada extraordinário aí, né? Eu sempre fui da educação pública, depois me formei em nutrição. Na época da nutrição, eu era muito envolvida com pesquisa acadêmica e achei que iria para o mestrado, até que minha mãe resolveu empreender. Eu era filha de 2 funcionários públicos e ela resolveu dar esse plot twist na carreira dela e virar empreendedora. Ah, se tivessem avisado ela, né? Então eu falei, não, vou contigo, sou parceira. E ela comprou um restaurante, como eu estava me formando em nutrição, fazia sentido para mim acompanhar ela. E o desafio parecia incrível. E foi incrível, foi tipo uma surra, né? Que a gente aprende fazendo acontecer, mas ao mesmo tempo muito apegado. Porque todo empreendedor que passa pela experiência de empreender, ele tem a relação com as pessoas, com seus funcionários, com os fornecedores, e isso tudo cria contato, impacto emocional e sensação de pertencimento. Então, é comum a gente ver o empreendedor super agarrado ao seu negócio e querer lutar por ele. Então, isso também emplacou em mim. Eu me descobri super empreendedora, adorava empreender e quis aprender mais sobre o negócio, até que eu esbarrei na política. E na política eu percebi, puxa, eu não sei o nome de um deputado, de um vereador, eu não sei para quem reclamar as coisas que estão acontecendo. Porque o comum mesmo era eu encher o saco do meu contador. E eu acho que é assim com muita gente, porque a função deles é traduzir as leis para que nós possamos ali trabalhar de acordo com o ambiente de negócio que está dado. Só que a verdade é que cada dia surge um novo projeto de lei que deixa o teu negócio mais difícil, mais burocrático, ou às vezes até cria uma nova conta para te pagar. E como é que a gente fala sobre isso? Eu não me sentia ouvida, não me sentia representada, então desde aquela época eu comecei a estudar sobre política, gosto muito de ler, e aí acabei me envolvendo assim com esse mundo a mais, né? Segui o caminho da nutrição, que eu sou apaixonada, né? Fui dona de restaurante, fiz um MBA em gestão de negócios, quis aprender mais sobre gestão, então desde então eu sou mais gestora do que nutricionista. Trabalhei na coordenação de um hospital, né? E foi um desafio gigante também para mim. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho da política que me picou lá em 2010, 2012, ele seguiu comigo e era a minha diversão de final de semana. Eu comecei a fazer campanha. Eu nunca tinha pedido voto na minha vida e comecei a fazer campanha. Então, eu descobri que eu, que sempre fiz trabalho voluntário na minha vida, tinha uma missão ali que era fazer um voluntariado pelo mundo que eu queria. Né? Isso relativamente não foi fácil e eu levava num posto secundário da minha vida, mas a significância que foi tomando dentro de mim foi muito grande, a ponto de eu me tornar vereadora da minha cidade. Que lindo, Manu. Manu, você falou muito da postura de não se sentir representada, né? E eu vejo que muitos de nós, inclusive eu me incluo, adotam uma política de reclamante e não de participante, né? Assiste televisão, vê na internet e gosta de reclamar da política e dos políticos. É quase um esporte nacional. Se a pessoa quiser participar da política hoje, qual que é o procedimento? Por onde eu começo? Hoje eu quero começar a atuar na política. Qual é o meio?
Acho isso bem bacana, até porque a gente sempre luta com os problemas e a gente quer soluções muito fáceis e rápidas, né? Exatamente. Um dos problemas, por exemplo, é a falta de mulheres eleitas, né? Ah, nossa, a gente tem tão poucas mulheres eleitas, tem que criar cota, tem que criar, tem que dar mais dinheiro, tem que... também tem um probleminha, tem que despertar o interesse e criar um ambiente. Afinal, nós mulheres aqui, qual o convite que a gente tem para falar de política e aonde? Né? E se a gente tem tempo? Porque muitas das mulheres também combinam seu ápice profissional com o ápice biológico, com a liderança da casa, Exatamente. né? A gente tem um percentual gigante de mães solos. Então, poxa, mais o pratinho da política para a mulher equilibrar, às vezes ela mesma. Calma, não tenho tempo, não quero. Então, até o convite para o debate, às vezes, ele é meio difícil de ser feito, né? A gente já põe muitas barreiras, porque, como estavas falando, reclamar esporte nacional. Então, é ótimo, né? Eu me colocar aqui atrás do muro e dizer, feio, né? Ladrão, corrupto. É muito bacana, muito confortável. Aí, como que eu viro esse jogo, né? Eu era uma dessas pessoas. Eu não reclamava tanto, porque eu achava que eu conhecia muito pouco. E eu acho que a gente tem que começar conhecendo o que nos faz cidadãos. Nós escolhemos estar numa cidade para dispor dos confortos que essa cidade nos dá. Dispor de segurança, dispor de serviço público, um atendimento médico se eu precisar, porque, né? Quando eu me mudo para uma cidade muito distante, eu tenho que ficar preocupado, sim, se acontecer algo comigo, qual é o hospital mais próximo. São coisas que eu tenho que pensar na minha autorresponsabilidade sobre isso. E o poder público, ele te dá instrumentos. Mas ele não é teu babá, teu pai, tua mãe. Né? Você tem que ser o cidadão que ajuda a construir, a modelar isso. E por isso é fundamental. Eu vejo muita gente reclamando, mas eu pergunto, né? Você já fez a ouvidoria? Já registrou essa reclamação? Ah, não. Nem sei como faz isso. Então, tem esses mecanismos da gente trabalhar com a ouvidoria, né? Quando você vai num espaço, às vezes você não é bem atendido, a pessoa imediatamente registra aquela reclamação no Google, lá no review, né? Agora, quando tu é bem atendido, né? Às vezes tu também esquece de entender que, puxa, isso aqui tá me atendendo. Porque, de fato, a gente só vai reclamar quando não tá satisfeito. E aí, como é que a gente se envolve na mudança? Particularmente, eu comecei participando de grupos de debate. Né? Eu lia sobre o assunto, só que eu não sabia com quem falar, né? Eu acho que muita gente faz isso. O que é muito comum, né? Exatamente. A gente gostar de fazer, às vezes, umas rodas de debate, conversando sobre assuntos, mas muitas mulheres não têm essa oportunidade, ou até mesmo costume, né? Acaba, muitas vezes, no churrasco de família, os homens vão conversar disso e as mulheres vão conversar das coisas fechadas, né? Os homens para fora e, muitas vezes, as mulheres para dentro. Então, eu acho muito legal essa questão de você já ter tomado a iniciativa de participar de rodadas de debate, ouvindo a opinião de outras pessoas, né? E eu comecei isso fazendo parte de um grupo de empreendedores, né? A gente se reunia toda segunda para fazer um jantar e ouvir alguém, ou comentar um livro, ou comentar alguma coisa, só que a frequência do grupo, né? Aquela sensação de pertencimento, de ter um par para conversar. Eu acho que isso é muito legal, isso tem que ser mais incentivado, e o presencial favorece muito isso. Então, procurar um grupo que tu se identifique, é grupo de empreendedoras, é grupo de cristãs, é grupo de mulheres do artesanato vegano de miçanga, sabe? Às vezes é super específico, mas é a tua paixão. E quando tu se envolve com a tua paixão, tu quer fazer mais por ela. Por isso que, se tu olhar pra tua comunidade, tu ama morar em Itajaí, ama morar em Florianópolis, tu olha pro teu bairro, nossa, não tá do jeito que eu gostaria. E aí tu começa a conversar com teu vizinho, pergunta a opinião pro comerciante da esquina. Como é que tá aí? Vamos fazer um movimento de todo mundo ajudar a comprar aqui hoje, sabe? As pessoas dependem da ação uma das outras. Tu é responsável direto pelo que tu compra, pelo que tu consome, pelo que tu impacta. Então, nisso, tu comanda, não é um grande mercado acontecendo lá no complô da conspiração em que uns sobrevivem e outros são escolhidos para morrer, sabe? Você também é um ator dessa história. Então, eu brinco que as pessoas têm muito mais poder do que elas imaginam. Eu também, como vereadora, eu não me sinto fazendo muito mais do que como cidadã. Eu já fundei projetos sociais como mulher, como cidadã, onde a gente ajudou a movimentar mulheres de uma comunidade, assim como já fui escoteira, já produzi evento beneficente. E hoje, quando eu sou vereadora, eu me vejo até mais impedida de fazer isso, porque eu não tenho
tempo e, às vezes, o contato, por estar política, as pessoas se afastam um pouquinho, né? Às vezes não querem se envolver para não Não é mais a corromper o seu Manu, é a negócio. vereadora, né? Exatamente, para não Muda. confundir as coisas. Eu respeito super, mas às vezes me deixa até de mãos mais atadas do que se eu fosse pessoa física CPF, assim, só eu, sabe? Então eu vejo que tem muito espaço para participar, só que a pessoa precisa escolher participar por algo que ela é apaixonada, porque se for só participar por participar, aí, pô, aí tu perde a vontade de ir no terceiro encontro. Você falando sobre paixão, eu sou uma pessoa, a Nai sabe, assim, que eu sou muito leiga de política. Eu sou essa Manu do passado que não sabia muita coisa e espero evoluir nesse sentido. Mas você falando sobre paixão e associando política e trazendo esse lado do empreendedorismo, que, por exemplo, é uma paixão para mim, isso já me desperta algo aqui no meu coração, uma vontade de, opa, então talvez isso seja um meio para o meu fim, né? Para eu alcançar, para ter mais resultado empreendendo, para eu melhorar a minha realidade, para melhorar a minha empresa. E eu estava dando uma olhadinha no teu Instagram, né? E eu vi que você, não sei se já aconteceu, um grande evento de empreendedorismo, Empreende Brasil, que você iria palestrar e tudo mais. Eu palestrei. Já foi? Foi ano passado e foi um sonho. Era o mesmo evento que tava Paulo Guedes, né? Então, tipo, Poxa, foi que incrível. show. E eu queria que você explanasse um pouco mais para talvez pessoas como eu, que aqui no Cowork a gente tem muito desse público que são apaixonadas pelo empreendedorismo e que podem ver a política como um aliado no seu caminho de empreender, né? Eu sei que você tem vários projetos nesse sentido que ligam uma coisa na outra e seria bem legal falar sobre isso. E, Bruna, o empresário, ele é um ser que ele atua socialmente de uma maneira muito forte. Porque a gente tem que acordar todos os dias pensando no que o meu cliente quer. O que o meu cliente gosta. Como eu vou agradá-lo. Como eu vou fornecer o melhor produto e o melhor serviço. Para quem é empresário, não existe jogo ganho. É todo dia. Todo dia é um dia. Pra quem e é olhar político também, tá, Nay? Porque a sociedade muda e a nossa empresa tem que acompanhar isso. Então, realmente, eu acho que quem é empresário, atuar na política é só uma consequência, talvez, né, Manu? Eu acho que sim, porque as leis estão sendo feitas todos os dias e a grande maioria dos parlamentares não tem trajetória de iniciativa privada. Exatamente. Isso eu acho que é um fato que tem que pesar muito na nossa escolha de visão política, especialmente para quem empreende. Eu vim dessa área e continuo nessa área, ainda sou empresária, gosto de empreender, né? Sobrou bem menos tempo para isso, então não participo de tudo que gostaria, mas ao mesmo tempo, eu penso que se nós não estamos conversando com os políticos, nós estamos errados, porque a gente vai pagar a conta de quem nunca soube fazer conta. Sabe? Pessoas que só têm uma trajetória no serviço público que acham que o salário vai pingar no final do mês, independente do que acontecer. Essa não é a realidade do empreendedor. Eles têm a regra do jogo deles desenhada e para mudar essa regra é dificílimo, porque é toda uma burocracia, legislação, é o trâmite, eu faço greve, eu faço pressão. Tu tem esse instrumento muito sedimentado no serviço público. Tu não tem para empreendedor. Ai de empreendedor fazer greve, né, gente? Não tem como. Todo dia, um dia. Exatamente. Não dá? Então, o empreendedor responde ao cliente. E para ele responder ao cliente da melhor forma possível, ele precisa saber fazer a conta dele. A conta dele tem que fechar. E aí, a conta dele muda todo mês. Todo mês pode vir um avanço no IPTU que ele paga e, de repente, não é mais legal para ele ficar naquele espaço físico. Ele pode ter uma mudança na taxa de cobrança de serviço, o ISS, que é do município, pode ser repensado, porque a cidade está endividada e ela passa a conta para quem? Para quem empreende, né? Ou para o cidadão. A taxa de lixo pode mudar, porque dependendo da gestão, às vezes é uma gestão mal feita, mas é uma empresa estatal, da cidade, então tem que ser mantida, né? Aí ele passa a conta para quem? Para vocês, porque a taxa comercial, ela é mais cara do que a taxa do cidadão, né? A taxa do transporte. A empresa não está sendo bem fiscalizada, mas não importa, deu prejuízo, a gente distribui o prejuízo entre as pessoas. Então, para a gente reclamar disso, como é que a gente faz? Ou a gente escolhe representantes que briguem por nós, porque é muito confortável para o representante político não brigar.
Afinal, daí ele fica de bem com a prefeitura, ele fica de bem com os parlamentares, ele consegue indicar vários cargos políticos para ele ter cabos eleitorais, né? Então aí você vai criando uma rede do mal, que é o chamado fisiologismo político, né? Onde você, não reclama não, eu emprego a tua filha. Essa troca se toma lá da cá, que na política acaba sendo parte do que eles chamam de jogo, e que eu acho péssimo, porque quem perde é a cidade, quem perde é o Estado, quem perde é o Brasil, né? A gente muitas vezes não tem pessoas competentes fazendo a gestão do serviço público, que é um serviço importante, principalmente para quem mais precisa, né? Mas aí a gente tá refém dessa situação. Para mudar isso, tem que mudar o representante. E a nossa representação também, cada classe profissional acaba tendo o seu sindicato, que até bem pouco tempo atrás era por lei, de você ter um sindicato, ser sindicalizado e pagar o sindicato, né? Então, cada classe de trabalhadores tinha essa representação, querendo ou não querendo. Então, essa pessoa já se tornava, por si mesmo, um expoente. Nós, empresários, a gente ainda tem essa barreira, porque como a gente se sindicaliza, né? Como a gente sindicaliza a nossa classe? Se cada empresa tem uma estrutura diferente, com formatos diferentes e tributações diferentes. Aí a gente pensa, poxa, a gente vai para uma associação como o Sistema S, né? Mas o Sistema S a gente também pega isso. Poxa, eu sou um industrial ou eu sou um pequeno comerciante? Né? Ou eu estou assim fazendo uma manufatura e não uma indústria. É tudo muito difícil. Então as associações comerciais, elas ajudam muito, né? Mas a maioria de nós empresários tem dificuldade com isso, de entender essas associações como uma entidade de classe e que nós somos uma classe. E se somos uma classe, quem que nos representa? E você veio dessa trajetória, né? Porque você participou desse movimento. Como que foi essa sua entrada e esse seu desenvolvimento como expoente da área? Eu ainda tenho muita dificuldade de me enxergar como um expoente da área, sabe? Mas você não se muito representa. novo, é muito novo, assim, né? Tudo pra mim. Mas eu me sinto muito imbuída dessa missão. Eu sei o que eu tô fazendo lá e eu sei que essa é a minha vontade de ajudar o que eu quero construir aqui. Porque eu acho que o Brasil é um país que vale a pena lutar. É o país que eu quero morar, é o país que pra mim é o futuro do mundo e eu quero lutar por isso. Então, pra isso eu preciso me envolver. Mas entra muito também na pergunta que a Bruna tinha provocado, que é justamente, poxa, nós temos aqui a questão do empreendedorismo. Como que a gente faz legislação para o empreendedor? Porque, na verdade, o mercado ele é muito dinâmico. E ele é tão dinâmico a ponto da gente não criar uma classe unânime, uniforme, justamente porque o mercado preenche vários espaços, né? A função do mercado é essa, na verdade. Tem um problema, eu quero ser tua solução. E se eu puder ganhar com isso e você ganhar com isso, é isso que é uma troca voluntária que todo mundo aceita. Tá caro, vou pegar de outra pessoa, então. Tá caro, vou ficar sem essa solução no momento. O mercado, ele é uma troca voluntária. E quando a gente tem muita intervenção do Estado, a gente começa a colocar um custo a mais, né? E é isso que eu gostaria. Eu adoraria que as pessoas pudessem ter menos intervenção do Estado para que o preço fique mais justo entre elas e elas possam decidir compro, não compro, quero, não quero, preciso, não preciso, né? O essencial é entregue do Estado, pelo Estado, aliás. E então o que acontece? Eu preciso de eficiência na entrega do Estado para que o mercado possa se gerir. E nesse sentido eu penso, puxa, precisamos cobrar menos do cidadão. Então, se vai ter aumento de imposto, a minha função como parlamentar é dizer não, vocês precisam entender aonde que a gente vai cortar e eu posso ajudar nisso. Vamos cortar orçamento de coisas que vocês não precisam estar gerenciando. Desde quando um mercado precisa ser gerenciado pela prefeitura? Ela nunca empreendeu. O lucro não é uma premissa do serviço público. Então, por quê? Né? Para que empregar uma força estatal em algo que a sociedade e os seus pares conseguem se resolver, bem, né? Exato. Eu acho que o associativismo que tu comentou das associações comerciais, ele é muito interessante no ponto de vista de representatividade. É muito difícil para o empreendedor se envolver com política de fato. Muito difícil. Porque, poxa, a gente estava ouvindo aqui, né? 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas. O empreendedor, eu ouso dizer que ele
ele nunca vai ter as 8 horas tradicionais de serviço. Calma, deixa eu bater meu ponto de entrada e meu ponto de saída. Não, aconteceu um BO às 2 da manhã no domingo, é você que tem que resolver, né? Então, entendo que o tempo é muito escasso, muito limitado. Por isso que ter pessoas que te tragam representatividade de alguma forma é muito importante. Se não tem no associativismo, às vezes vai ter justamente nesse político que tu conheceu, né? Vou seguir algumas pessoas para ficar informado do meu nicho. E aí aconteceu alguma coisa, como é que eu me manifesto? Meu papel como parlamentar é sempre tentar promover mais diálogo. Eu faço prestação de conta na rua, eu faço audiência sobre os pontos, eu recebo para café com muita frequência, pelo menos eu tenho aí uns 4 cafés no meu gabinete com pessoas que vão sempre me acionando. Eles se sentem confortáveis a ponto de me mandar uma dúvida por um direct ou pelo meu WhatsApp. Então, para mim, tem sido muito significativo receber esse monte de pessoas que, puxa, agora eu tô me sentindo mais representada, sabe? Exatamente. Só uma correção, Bru. Essa parte da gente pensar que talvez a gente seja um ponto de distanciamento, ou que a gente seja mais na posição de reclamar ou de dizer e não de trabalhar efetivamente na política, eu acredito agora, pensando melhor, que não. Eu acho que a gente é muito atuante politicamente. Por quê? Ser político é ser um cidadão, é viver na polis. E eu conheço poucas empresas ou poucos órgãos públicos que sejam tão atuantes politicamente quanto o Gaia. Porque é reunião de empreendedor todas as semanas, ações sociais, né, movimentando tanto a classe política, quanto a parte econômica, quanto a parte dos empresários, até aquela pessoa que, né, não está conseguindo entrar efetivamente no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente atua muito politicamente. O que a gente não tem é envolvimento com cargos políticos ou com partidos estruturados. Mas a parte de atuação e de olhar político, eu acho que é bem forte aqui no Gaia, pensando por esse lado, sabe? É verdade, a gente fornece muitas ferramentas também, né, para que até desde o pequeno empreendedor consiga acessar inúmeros serviços, inúmeras pessoas que talvez por ele trilhando um caminho sozinho seria muito mais difícil. Então, ele estando aqui, ele consegue que a trajetória dele de empreender seja mais leve. E a gente sabe que o empreendedorismo é que faz a roda girar. Até então, a nossa própria missão, que é conectar pessoas e propósitos, né? E muitas vezes essa conexão precisa de um elo. E esse elo talvez seja o cargo político, a pessoa que a gente, né, escolheu estar próximo, seja ela de um partido, seja de outro, ou seja de vários partidos também, né? Então, de repente, elos, né, para essa conexão. Mas a atuação política eu acho que é bem forte. Manu, da mesma forma como, né, você, assim, a gente também tem uma preocupação, né, e puxa muito a bandeira das mulheres, né? Nós somos 2 mulheres, né, empresárias, e a gente vê, né, até em quantidade de clientes que a gente tem, não sei falar. Majoritariamente. Ainda nossos clientes são homens, né, são empresários homens, e as mulheres, elas têm um pouco mais ainda de uma barreira, porque muitas vezes para tomar uma decisão, ela precisa do aval da família, ela deixa de ter o escritório dela muitas vezes para privilegiar a casa, né, para estar em casa, enfim. Então, a gente também busca levantar muito esse movimento, né, fazendo eventos e trazendo a mulherada para perto, para mostrar que, né, todas nós podemos equilibrar esse prato possível. da vida, que isso é muito importante, né? E eu sei também que você tem muitas ações nesse sentido para trazer a mulherada para perto. Sim, eu gosto muito de promover. E quais são elas? E como que uma pessoa pode participar? Tá, eu adoro promover encontro com as mulheres, assim, pelo menos o quinzenal eu tento me dedicar a promover um evento. Eu faço muito café com elas, que é justamente a gente convida pequenos grupos de 5 a 10 mulheres para criar esse espaço de debate, de diálogo, de te ouvir, né? Eu quero ouvir. Porque, pra mim, o que é importante? A maioria, eu tô lá pelo pequeno empresário, gente. Eu não tô pelo grande empresário,
né? Quando eu falo sem medo que eu sou uma política que foi lá para defender empresários, às vezes o pessoal consegue achar isso pejorativo, né? Mas eu tenho muita coragem de falar isso e muito conforto, porque a grande maioria do empresariado é o pequeno e o MEI, né? Gente, isso aí que movimenta o nosso país, em especial Santa Catarina. E para o pequeno crescer é muito difícil. Muito difícil, porque a gente tem um teto assim, ó, na cabeça dele, esmagando ele, que é o teto de medo de ir pro simples e depois passar a alíquota do simples. Gente, isso aqui é uma barreira gigantesca e nós precisamos de muita política para estimular o crescimento, porque é essa pessoa que gera emprego, que emprega de fato, sabe? Esses aqui são que empregam muito mais da metade das pessoas que estão aí hoje. Então, poxa, como é que eu não vou trabalhar por esse cara? E principalmente por essa mulher, que é a maioria do MEI. Né? Por quê? Porque ela muitas vezes vai ter que empreender por necessidade, porque ela está numa relação onde ela é a mãe, então ela muitas vezes sai do trabalho por um período para fazer essa escolha e nesse meio tempo, muitas vezes ela vira uma empreendedora. Por quê? Porque ela tem tem que dispor de uma flexibilidade maior de trabalho. Muito mais por uma necessidade do que por uma afinidade, muitas vezes, né? Com às vezes tem paixão, mas Sim, muito mais necessidade. A necessidade. E aí tu fica assim, tá, como que nós podemos te ajudar? Né? É claro que ela já mal tem tempo para equilibrar tudo, mas se eu puder promover um espacinho para ela dizer, poxa, é que eu queria ter mais espaço físico em feiras para dispor no meu trabalho. Puxa, com as taxas que a gente paga no centro de IPTU comercial, é impossível, né? Devia ter um ISS diferenciado para economia criativa, que é uma maioria, sabe? São coisas que eu tô lá para debater e conversar e resolver, né? A gente tem um centro da cidade jogado, imóveis abandonados. Essa é uma lei que eu pude trazer à vida e que a gente tá... eu me sinto insegura de caminhar no centro à noite, sabe? Se a gente tiver circulação de pessoas, mais residência dentro do centro, dentro desse espaço que é 80% comercial, ou seja, deu 18 horas, fica vazio, escuro e inseguro, a mulher é a maior vítima, a gente sabe disso. Então, se eu promover mais circulação de pessoas, vai ter mais sensação de segurança e isso vai incidir em maior segurança pública. Então, a gente tem uma série de mecanismos para nós conversarmos que tu me dá um problema e eu tenho que começar a sentar nas mesas para falar de solução. Só que eu preciso saber qual é o problema. E às vezes a pessoa está vivendo o problema e ela não tem com quem externar, né? Então, fazer esses espaços de ouvidoria, café com elas, funciona muito para isso. Eu tinha um pouco de medo de segregar público, porque eu ouço muito homens. E a maioria do meu público é masculino, sim. Porque quem fala mais de política e se importa e gosta do debate, muitas vezes é o homem. E é engraçado, nossa parte dos nossos clientes também são homens, né? Então, a gente vê que essa questão do homem excluir a mulher não é real. Não é. Real. Muitas vezes a própria mulher não está próximo. confortável, não se sente. Então, você se se sente sentiu intimidada. excluída pelos homens, assim, dos seus eleitores ou na hora de levar essas propostas? Eu confesso que da minha trajetória de vida, eu cheguei num ponto que eu não tinha muito isso. Eu sou um pouquinho mais ousada, vamos dizer assim. Eu sento na mesa e eu tô sempre muito disposta a ouvir e conversar. Legal. E eu gosto, e eu sento para aprender mesmo. Então, eu nunca me furtei de sentar na mesa dos tios, ou na mesa dos avós, ou na mesa, sabe, na mesa dos homens, porque eu gosto daquele tipo de papo. Eu gosto dessa conversa. E aí eu escolho o tema, eu escolho a mesa pela conversa e não pelas pessoas. Então, isso sempre foi um diferencial meu. Tanto é que, né, eu tava até comentando com vocês, já dancei na minha vida, e o tipo de dança, aquela dança de rua, é uma dança bem mais masculina. E aí eu competia com homens. E eu nunca tive assim, nossa, mas é uma competição masculina e eu sou mulher, não vou dar conta. Eu pensava assim, eu não preciso ganhar, só que eu quero fazer isso, né? E aí eu nunca me limitei por isso. E eu acho que é isso que é importante. Se você sente a vontade de participar, né? Entender quais são as limitações reais e se elas não estão em ti mesmas. Porque para participar de uma mesa de política, de uma conversa política, muitas vezes não precisa de um convite especial. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é da Ayn Rand, que ela fala, não é sobre quem vai me permitir, é sobre quem vai me impedir. Gostei. Assim. Sim, muitas vezes a gente acaba se excluindo, né? As mulheres se colocando, isso não é.
criando a própria barreira. E eu gosto muito do seu trabalho, que é tipo, vamos tirar a sua autobarreira e entre, e você mesmo vai, não tem ninguém te impedindo. Quem que tá te impedindo, né? E vai adiante. Manu, você explica muito bem. Então, eu quero aproveitar aqui para ter uma aula mesmo, tá? Em Florianópolis, acontece uma realidade como a maioria das prefeituras do Brasil. Muitos projetos de lei, infinitos projetos de lei, que não conseguem, muitas vezes, ter celeridade e nem se encaminhar, né, no retorno comum, né, no ciclo comum de um projeto. Por quê? Porque muitos dos projetos, eles não têm viabilidade nem financeira, nem econômica, nem social e, às vezes, nem política. Né? Então, eu tenho um calhamaço de projetos que acabam atravancando os projetos realmente bons, não é? Eu queria saber que você explicasse para a gente como que é feito um projeto, como que inicia essa ideia, qual é o trâmite até aprovar esse projeto e quais são as barreiras que se encontram nesse caminho, porque muitas vezes tem projetos muito bons que são engavetados ou sequer conseguem chegar no voto, porque são muitos. Entendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do projeto político, tipo assim, eu vou fazer 100 projetos políticos para agradar 100 conjunturas diferentes e não tem viabilidade nenhuma, mas vamos propor. Aí vai muito, primeiro a gente começa por que tipo de parlamentar a gente está falando, né? Porque quando a gente fala de parlamentar municipal, que é o meu caso, sou vereadora, tem muito o perfil do vereador de bairro, né? Aquela questão de liderança comunitária, o que você vai fazer pelo meu bairro? Né? Tem muito essa pergunta. Ou o vereador de grupo, de classe, né? Ele é um professor do sindicato, né? Então eu quero votar porque ele vai lutar pela minha categoria. Então começa pelo perfil do parlamentar. Ele deixa muito claro qual é a prioridade dele lá dentro. Ou ele é muito reativo também, né? Que acontece que às vezes tu cria expectativa, né? Quero essa liderança e chega lá, né? Ele gritou de tigrão e foi uma tchutchuca lá dentro, né? Parafraseando nosso querido Paulo Guedes. Mas acontece bastante. Por quê? Porque muitas vezes para a pessoa entregar o que ela prometeu para esse grupo, ela precisa estar de bem com a prefeitura, com o executivo, porque quem executa é o executivo, quem legisla é o legislativo, né? Então já começamos com essa diferença, né? O vereador, né, o deputado não faz nada, não executa nada, não tampa buraco, não põe ponto de ônibus, enfim, não entrega as demandas, porque isso é o orçamento, que é o executivo quem comanda. O que ele faz é dar voz, é cobrar, é fiscalizar um contrato, é fiscalizar a entrega. Então, é isso que o parlamentar faz. Escolhido o perfil de parlamentar, aí ele tem as prioridades, né? Poxa, a prioridade dele pode ser nomear uma rua, como pode ser mudar o nome de uma praça, como pode ser... mas às vezes significa muito, né? Morreu uma personalidade muito importante daquela comunidade. Poxa, vamos mudar o nome da praça para deixar a memória dele? Isso é uma situação, mas às vezes não é essa situação, né? E aí vai da relevância do parlamentar e é o que ele quer dar. E tem projetos como vou criar... E tem projetos muito projeto, na verdade, né? Ele nasce de uma reclamação ou de uma boa intenção. Eu costumo dizer que é raro ver um projeto mal intencionado. Todos eles têm uma provocação de intenção boa. Só que, e aí? Qual é o impacto disso e quem paga a conta? Então, assim, quando teve aquele acidente no show da Taylor Swift, que uma tragédia, na verdade, uma menina morreu desidratada, né, porque não poderia entrar com água no show, criou-se uma série de projetos pelo Brasil inteiro, obrigando a disponibilizar água em qualquer estabelecimento, inclusive estabelecimento privado. Agora, você é dona de um estabelecimento privado. Aí entra qualquer pessoa e diz, eu quero a minha água. E tu tem que ter. Né? Qual é o custo disso para ti? Como é que é o impacto disso? Como é que é a conta que tu paga? Por mais que seja água da torneira, tu tem o custo de lavar esse copo depois, disponibilizar copo suficiente, sabe? Então, tem uma série de questões aí, e o Brasil não é um país rico em que a gente tem saneamento básico em todas as cidades. Então, só a questão da qualidade da água já começa aí também, né? Então, são projetos que, na intenção, maravilhoso, mas qual que é o impacto? E será que a relevância dele
para o coletivo, né? Vale o dinheiro, vale o investimento? Então, pode ser um projeto muito bem intencionado, como pode ser um projeto que provoque muitas dúvidas, apesar da boa intenção. E como esse projeto já não chega redondo, muitas vezes ele precisa responder todas essas perguntas antes dele avançar na tramitação. E aí tem muitos parlamentares que não estão interessados em perguntar, né? Só querem avançar com a tramitação para ter o seu projeto de lei, né, no seu currículo. E tem parlamentares como eu, que às vezes demoram um ano, né? Eu demorei 9 meses para aprovar meu primeiro projeto, que foi o Floripa 5G. Aquele projeto veio justamente da provocação da reguladora Anatel, na telecomunicações, porque o Brasil inteiro ia sofrer o leilão de 5G, que é uma tecnologia super importante para as cidades, e eu sou de Floripa, aonde a gente tem o apelido de Ilha do Silício, né? A tecnologia é o primeiro fator de arrecadação de ISS lá. Se eu não faço com que a tecnologia continue em primeiro, eu perco imposto para minha cidade, né? Eu perco orçamento da minha cidade. Então, para mim, facilitar a entrada da tecnologia 5G, como a Anatel estava coordenando com os municípios, era importante demais. Eu sentei com a associação da Abrintel, que é a Associação Brasileira das antenas, eu sentei com as operadoras de telefonia, com as principais, eu sentei com outras operadoras, eu construí o projeto, eu consultei as associações, demorei para entregar o projeto, que poderia ser um Ctrl-C, Ctrl-V, mas meu projeto foi diferente, porque eu consegui sentar com muitas pessoas. Então, quando ele foi caminhando e foi aprovado e foi para o executivo, aí um projeto para ser aprovado dentro da Câmara, ele passa por, no mínimo, lá em Floripa, 3 comissões. Eu tenho 13 comissões e, no mínimo, ele tem que passar por 3. Né? Cada um aí vai ter o prazo de 15 dias, no mínimo, né? Sendo que esse parlamentar conseguiu fazer a consulta, o acompanhamento, o entendimento, parecer jurídico do projeto, que geralmente vai ter legalidade, constitucionalidade, orçamento e talvez alguma questão de mérito. É um projeto que influencia no meio ambiente, então tem que passar pelo meio ambiente. É um projeto de educação, então vai passar pela educação. Mas Floripa é capital, então tem 13 comissões. Tem cidade, só tem uma. Então essa tramitação varia muito. E aí, a gente tem esse tempo mínimo para tramitar. O tempo máximo, ele pode ser infinito. Tem projeto lá desde 2010, sabe? Por quê? Porque ele vai esbarrar em audiência, né? As pessoas não vão entrar num consenso. Quando acaba o mandato, acaba o projeto também? Ele é arquivado. Aí eu posso, como parlamentar, até eu posso desarquivar esse projeto, se ele for meu, ou se ele for de outro parlamentar ligado a mim, eu também posso pedir o desarquivamento. Interessante. Interessante. E tem uma quantidade máxima que um vereador pode propor? Porque, assim, nós no Brasil temos um costume de panlegislação. A gente quer resolver problemas sociais com uma lei. E muitas vezes isso não funciona. São projetos, aliás, são situações de base que o executivo conseguiria efetivar, ou a própria sociedade resolveria, e aí, às vezes, o legislativo quer resolver aquilo com uma caneta, e não é bem assim. Então, como são muitos, existe uma quantidade máxima que um parlamentar pode propor para não atravancar tanto a casa? Infelizmente, não. Podia ter, Te né? digo infelizmente, Cotas, porque, olha, cotas. não Senão é... um tá colocando 200 para agradar as pessoas. Olha só, o teu projeto já tá lá, o teu já tá aqui, o teu já tá lá. E nasce, como a gente fala, morto, né? Já nasceu morto porque, enfim, não tinha estrutura. Então não tem essa quantidade. Não, o que a gente tem é uma limitação, por exemplo, para honrarias, que eu acho justo, né? Pode conceder 4 medalhas por mandato, né? 4 troféus de não sei o quê. Enfim, eu não me importo muito com isso, deu para ver, mas existe esse limite de honraria, porque senão a gente ficaria homenageando gente o tempo inteiro, que é né? Enfim, isso tem essa relevância política também para algumas pessoas. Mas não tem esse limite. O que tem não é fácil fazer projeto. Não é fácil colocar um projeto que não esteja em duplicidade, que já não esteja feito, né? Então, tem toda essa análise também a ser feita. E, de fato, um cara que faz 200 projetos, ele obviamente não tem prioridade no seu mandato. Porque é fácil colocar projetos de diferentes searas, né? O idoso está reclamando da ligação do telemarketing, então eu vou protocolar um projeto. E a rua está precisando de drenagem, então eu vou protocolar outro projeto. Vai ter ligação... enfim, a creche está dando Merenda aula não de tá não sei boa. o quê. Daí eu coloco outro projeto. Aí, qual que eu vou fiscalizar? Exatamente. Qual que eu vou comunicar sobre? Porque fazer projeto não significa trazer ele para a realidade.
né? E também não significa que ele vai virar lei e essa lei vai pegar. A gente tem tanta lei que essas leis não pegam. E por que não pegam? Porque é impossível fiscalizar. Então, a própria questão de como fiscalizar essa lei, ela tem que estar lá no projeto, porque ela também tem que ser relevante e isso faz parte da legalidade, né? Eu preciso ter uma lei que seja sancionável. É uma lei que proíbe pessoa, sei lá, dormir no banco. Tá? Então, como é que eu fiscalizo e qual é a punição? Porque, senão, ela só existe no papel. Importante. Uhum. A gente fala de eficiência no executivo, mas a gente fala muito pouco de eficiência no legislativo, né? É verdade. Então, até onde é eficiente ficar propondo tantas coisas? Mano, você tinha que dar uma aula sobre isso, tá? Sério, gravar assim, um conteúdo completo de como faz o projeto, como se desenvolve, quais são as comissões envolvidas, como o partido ajuda, como o outro Tu é partido muito lida. didática. Obrigada. É gostoso pra te ouvir, Gostoso. né? Por exemplo, principalmente pra mim, assim, que não entendo muito, então tá sendo uma aula, né? Nosso tempo passou rápido hoje, né? Manu é muito ocupada, né? Então, assim, graças a Deus a gente já tá feliz de você estar Conseguimos aqui. uma agenda com a Manu, assim, mas Manu, pra finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco quais são os seus planos pro futuro, o que vem pela frente, como é que vai estar a Manu no próximo ano, ainda esse ano, enfim, o que vem de bom por aí. Nossa, eu não tinha planejado essa carreira política na minha vida, né? Eu tava indo para um doutorado e também para trabalhar em outras cidades e, de repente, eu que nunca tinha saído de Floripa, que sempre escolhi ficar, acabei me envolvendo ainda mais com a cidade, então isso fez muito sentido para mim. Eu quero continuar empreendendo na minha vida, porque eu acho que ter essa ligação com o setor privado, ela faz parte de mim. E eu já sou sócia de uma empresa, espero ser sócia de outras, né? Então, isso faz parte da minha vida. Só que o setor público, eu vi ali uma oportunidade de realmente construir o que eu quero para o mundo. De verdade, eu acho que hoje, justamente por ter vindo do zero, né, zero envolvimento, com um envolvimento muito aprofundado, eu percebo a importância de pegar mais pessoas pela mão e dizer, vamos fazer isso juntos, porque daí fica mais fácil para todo mundo, e a gente está garantindo uma parcela do que a gente quer, sabe? Que se a gente quer um Brasil melhor para os nossos filhos, né, um futuro onde, como empreendedora, eu me sinta feliz de gerar renda e emprego aqui nessa cidade, né? Eu preciso fazer parte desse futuro. Então, para mim, a política, ela é um item essencial. E hoje eu percebo isso a ponto de, se eu puder continuar contribuindo com essa significância que tomou na minha vida, eu quero continuar. Tive um convite, sim, para primeiro ser vereadora, que eu recusei. Eu recusar não deu muito certo, como vocês perceberam. Eu fiquei 15 dias fora da cidade, voltei e disse, por onde que a gente começa? Né? Então, dei um 180 aí na minha vida, mas não me arrependo de nada. Aí veio a reeleição, foi super desafiadora, mas foi muito bonita, virar a mulher mais votada de Santa Catarina. E hoje eu tenho esse desafio, que já é um convite, né, de ser candidata a deputada. Aqui por Santa Catarina também, eu considero que eu estou refletindo muito sobre isso, porque é um tempo gigante da vida que a gente entrega, mas tem feito muito sentido para mim, e hoje eu estou fazendo também um MBA em São Paulo, que é sobre gestão e liderança pública, né? E que para mim, eu estou trocando com 34 líderes do Brasil inteiro, é muito legal essa questão de troca de realidades e como que a gente pode se ajudar. Então, hoje, sair desse meio onde eu posso construir o Brasil que eu quero não parece mais uma opção para mim, eu percebo a relevância disso. E parte dessa missão pessoal é sempre trazer mais pessoas. Então, o futuro, com certeza, me reserva muita política, empreendedorismo e, quem sabe, aí outros passos, né, dentro da escala política do Brasil. Eu espero que sim. Que orgulho, Manu. Manu, e qual que é o seu projeto que hoje é a menina dos seus olhos? Tá. Que você tá ali fazendo acontecer, que tá quentinho no forno. Coração. Ai, gente, eu me envolvo muito com cidade. Eu Se adoro pudesse estudar escolher cidade. Então, eu fiz a questão do retrofit lá na cidade, que é esse resgate de prédios antigos, para a gente deixar mais fácil para eles voltarem à vida. Hoje a gente está desenhando alguns incentivos para que a gente possa trazer isso mais à tona. Da mesma forma que a educação sempre teve um ponto brilhante aqui, assim, né, dentro de mim, porque quem empreende sabe que qualificação é a base.
E eu quero muito que as nossas crianças possam trabalhar e empreender na minha cidade. E eu acho que hoje, com a educação pública, elas não conseguem. Então, a ideia de dar mais oportunidades aí e fazer parcerias para os contraturnos, justamente para que a gente possa trazer mais qualificação. Então, a gente tem desenvolvido um projeto chamado Jovem Aprendiz, que é justamente no sentido de criar tipo um pé de meia, que é para que essa criança que sofreu, que teve uma oportunidade de capacitação técnica ainda no ensino médio, que a gente está criando várias oportunidades, ela possa ser acompanhada dentro de uma empresa no começo, né? A gente meio que fazer parte de bancar o primeiro estágio dela para que a empresa e ela sintam confiança de ter essa empregabilidade no futuro. Porque muitas empresas, eu formei esse jovem em tecnologia, a gente está com o mercado sedento por isso, mas ao mesmo tempo, mas eu não queria contratar um jovem tão sem experiência, né? Então tem essa barreira aí gigante e nós queremos tentar trazer esse apoio. E o projeto também Parceiros de Educação, que é para a gente poder fazer com que a iniciativa privada possa adotar partes das escolas. Né? Eu quero adotar o laboratório de informática, sabe? Por quê? Porque me interessa no futuro ter esse adolescente comigo. Então, se eu puder a gente está criando esses mecanismos. E, ao mesmo tempo, esse mecanismo ele faz parte de uma estratégia de como é que você, da iniciativa privada, pode contribuir para a melhoria pública. Tem muitas estratégias pelo mundo, uma delas, por exemplo, é a área de revitalização compartilhada, onde a iniciativa privada pode adotar ruas, pode adotar praças, com contrapartidas muito mais interessantes do que existem hoje. Que é tipo, paga aqui essa praça e faz a manutenção, hein? Senão, aí qual é o incentivo do empreendedor? Também não tem, né? Eu preciso criar contrapartidas mais interessantes e esses projetos de entrada da iniciativa privada para a melhoria pública estão todos assim no nosso radar. E como eu tenho esse diálogo com o empreendedorismo, acabo sendo essa porta-voz de muitas boas ideias que eles me procuram diariamente. Então, eu nunca sei qual que vai ser a próxima grande ideia, mas hoje eu tenho esses projetos que estão no coração, sim, e estão vindo à tona. Se Deus quiser, vai estar tudo certo até o final do ano. Eles vão estar todos rodando ali na Câmara de Florianópolis. Lindo, Manu. Muito legal ver como você trabalha como uma conectora. Efetivando realmente qual é a função do legislativo, que é conectar a sociedade junto com o executivo. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de conversar com você. Muito obrigada por essa aula de política. Exatamente. Né? E o convite fica aberto para mais vezes você vir aqui, falar sobre mais projetos, ensinar a gente um pouquinho mais. E para você que assistiu esse episódio, né, que é aí empreendedor, como todos nós aqui, compartilha esse episódio, curte, comenta aqui também se ficou com alguma dúvida, que vai ser muito bom ter a participação de todos vocês aqui com a gente. Muito obrigada por estarem conosco nesse episódio. Obrigada. Lembrando sempre que conectar pessoas e propósitos no melhor ambiente para sua empresa é a nossa missão. Até a próxima. Tchau, Goodbye, pessoal. my friends.